Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o viveiro evolutivo que está de acordo aqui com o processo da inauguração hoje da Cognops, o bairro da Cognops, a Vila Consciência, etc. Tal. Agora, o que é o viveiro evolutivo? É a base intrafísica ou local preparado e otimizado com alta especialização teática, quer dizer, teórica e prática, para potencializar a execução cosmoética das programações existenciais, ou em grupo, ou as Max ProEx. Agora, as condições ambientais favoráveis às tarefas proexológicas, a construção da infraestrutura adequada aos objetivos evolutivos, o gerenciamento administrativo dos trabalhos libertários, o cultivo da interassistencialidade, o favorecimento dos debates sobre neo-ideias, o investimento na captação das neo-verpons, o peão intrafísico da Max ProEx, o laboratório da Max ProEx, o Max Proexograma, o oásis reeducacional, a liberdade de expressão, a convivialidade harmônica, a grupalidade neofílica, o megafoco da autoconsciencialidade, associando o megaconhecimento prioritário, o primado do mental soma, o paracorpo do autodiscernimento, quer dizer, é a gestão do autodiscernimento e da reeducação aí no caso. Agora, no fim, nós falamos, no viver evolutivo ocorre a potencialização teática dos talentos individuais, gerando reflexo interativo sobre todos os voluntários componentes do holopensene cosmoético. Você, componente ou mini peça na condição de voluntário de algum viver evolutivo, você atua em qual área de atividade interassistencial? Esse é o verbete 1211, 4 páginas, 44 logias e tem 11 máximos. Agora, ó, pode aumentar mais estrangeirismologia, a binomiologia e a filiologia, que está fácil aí para você. Então, ele pode passar para 14 aí, segundo você. Não é isso? De modo que vale a pena. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que eu estarei hoje lá. Eu vou sair daqui antes das 6, para estar lá às 6 horas, lá no discernimento, para ver a instalação. Saiu o informativo da IEC, que é muito sério aqui. Cognops conheça o mais novo bairro de Foz do Iguaçu, os lotes da Vila Consciência, o Centro Cultural Holoteca e o curso da Consim Large. É no dia 4 e dia 5 de julho. É agora, né? Hoje é dia 23. É daqui... Hein? Ah, é de julho. Então, é um mês e uma semana. São 5 semanas. Agora, o caso é o seguinte... Muito interessante aqui a turma que está lá trabalhando com isso. É gente que mexe com dinheiro, que entende dinheiro. Large, sabe? Isso aí é importante. Agora, ó, criação da Cognops. 23 de maio, sábado, programação. Inauguração da Praça do Voluntariado, às 18 horas. Decreto de criação oficial do bairro Cognops. Decreto de aprovação municipal do condomínio residencial Vila Consciência, autorizando o início das obras. Está o senhor prefeito e a reinauguração do discernimento. Na sequência, haverá coquetel. Toda a CCCI está convidada, extensiva comunidade local. O evento é gratuito. De modo que nós temos aí muita coisa hoje aí para fazer um social técnico. Tá certo? Você, Indiana Jones, você vai aparecer lá, né? Sem você, o negócio não vai funcionar bem. Ele é o gestor básico da história, junto com o César. Iniciei a prática da TENEPS há 4 meses. Está tudo caminhando muito bem. Posso me imaginar desassediando consciência com as minhas essências? Sim. É um pensamento válido, visto que tem me facilitado e potencializado as minhas exteriorizações energéticas? Sim. Não há dúvida.
vai em frente. Parabéns a você. 4 meses, né, já deve ter passado, né, o gargalo. 6 meses, geralmente, é preciso saber, já 3 meses, já passou a metade. Na página 2, detalhismo, tecnologia, poderia explicar melhor o que seria a técnica da evitação do elitismo cultural no universo da conscienciologia? Quando a pessoa só trabalha com o povo da conscienciologia ou só quer viver com intermissivista. Isso não pode. Como é que ela vai viver só com intermissivista? Se ela vai praticar, por exemplo, a TENEPS, tem uma série de consciex que aparece de tudo quanto é jeito, e às vezes da baratosfera. São todos pré-curso. Eles não estão ainda no curso. Então, isso aí seria uma evitação do elitismo cultural. Uma outra coisa também, a gente tem que trabalhar com os despossuídos, os pés de chinelos, a turma da massa humana impensante, aqueles que são, vamos dizer, pré-serenões vulgares, porque nós somos pré-serenões vulgares. Então, tem que ser gente igual a gente. Todo elitismo é boboca. Qualquer hora eu vou trazer mais aqui um verbete sobre detalhes sobre elitismo. Há alguma conduta anticosmoética que pode surgir no convívio, no viveiro evolutivo, em virtude do mau uso pela consciência? Sim. Aqui, aonde tem consciência, tudo pode acontecer, né? Algo que fora do viver evolutivo, ou seja, no grupo humano vulgar, não seria possível tal conduta surgir? Também é possível, principalmente do ponto de vista parapsíquico. Agora, o que se passa? Essas pode ser anticosmoética e pode ser cosmoético, né? Pode ser uma coisa diferente. Isso tudo pode ocorrer, sim, não há dúvida. Aonde tem uma personalidade humana, tudo pode ocorrer, tudo pode acontecer. Agora, pode falar. Na tecnologia, o maxiproexograma popular... O que é que você está querendo? A técnica do maxiproexograma popular. Esse popular é o que a Conscius e a Apex, a consciência terapia trabalha, que é para fazer a programação existencial da pessoa de uma maneira exequível, factível, fácil, e junto com as outras pessoas. Então, o popular tem que ser isso. Nós temos que trazer tudo isso que parece ser elitista para o povão, pouco a pouco, entendendo? Mas lembrando que não adianta querer massificar esses conceitos, que a gente não vai conseguir. O problema, mais ou menos, é por aí. Né? Dentro dos limites para baixo e para cima. Né? Tudo é pouquinho a pouquinho. Como eu falo, paulatinamente. Quer dizer, você vai recebendo as pauladas, pouco a pouco, até acostumar e acabar com as arestas da personalidade. Primeiro as suas. Agora, depois é que vem as outras. De modo que, paulatinamente, quer dizer, pouco a pouco. É o jeito, é o gradiente da própria evolução, do desenvolvimento. Agora, a coisa mais séria nisso passou o gargalo, as coisas começam a melhorar. Um gargalo dentro desse processo de, vamos dizer, popularização, como é que você avaliaria isso? O gargalo são as personalidades com os réus que tem aí, que vêm contra o problema da evolução. Está cheio de assediador intrafísico. Esses não gostam de nada que haja evolução ou que faça as pessoas pensarem pela própria cabeça. Por quê? Você está tirando da boca, está entendendo? O alimento dessas pessoas. São as presas, as vítimas que você está salvando, salvaguardando. Então, isso aí é um problema. São essas pessoas que tem, sempre tem. Tem aqueles que fazem questão de não entender. Não entendo, não quero entender e sou contra. Você está entendendo como é que é? Isso é a turma da baratosfera, são as consréus. Sempre tem. Isso faz parte do serviço. A gente tem que contar com esse povo. Agora, o que é bom é que esse percentual, dentro do nosso contexto, ele é um percentual mínimo, ele é pequeno, ele não é grande. Não há uma predominância disso aqui, entende? Eu estou falando assim, em torno da gente, é um entorno, o processo todo é em torno.
nesse campo. Professor, aqui, a Magarinha, no B. Ainda na tecnologia, aproveitando que ele estava perguntando, eu não entendi bem a técnica etológica do salto baixo. Ah, não? Etologia é a ciência do comportamento. Salto baixo é justamente isso que eu estava falando, a pessoa não criar o elitismo. O salto alto é a turma da elite, é o povo da Torre de Marfim, é a pessoa do trono. Nós temos que ser democratas. A democracia mistura a monarquia com a plebe. Então, veja, todo mundo aqui, então, hoje caminha para ficar mais ou menos junto. Então, não adianta mais falar do jeito que eles falavam na época, por exemplo, os processos da burguesia, etc. A burguesia é o geral. Hoje em dia se fala a classe média, então tem alta, baixa, média, a média, a baixa e a alta. Tudo é uma classe só. Isso é um problema intraconsciencial, né? Porque é um problema da pessoa, com a cabeça dela, como ela mas olha, tem pessoa que não tem, que ela age assim, nem tem noção disso. Ela é trancada, é boboca, ela não sabe o que é que faz. Ela acha que ela é superior naturalmente. Isso, Você está entendendo? E aí é um problema. E outra coisa, depois que ela atinge uma determinada idade, que é a meia-idade, é difícil dela voltar. Ela voltar a ser normal. Ela fica alterada. Entendendo? Então, você está começando a entender a técnica etológica do salto baixo. Quer dizer, é uma técnica errada, mas que existe. Então, veja, a socialite, o novorite, entende? Novorite é isso. Tudo é. Outra coisa, essa turma dos condomínios lá de São Paulo e do Rio, aquela dos jardins de São Paulo, a família de Quatrocentões, são todos esses, salto baixo. Eles precisam disso. Você está entendendo? Isso distancia muito. Chegar a entender o salto baixo, porque todos eles têm salto alto. Distancia muito a pessoa da assistência, né? Pois é. Geralmente o salto alto é da contra-assistência. O salto baixo, a pessoa já está se predispondo a isso. Não, um pouco mais. Agora, uma pessoa large, ela já é do salto baixo, fazendo assistência. Já uma pessoa miserê, ela pode ser do salto alto sem assistência. A técnica geralmente é assim. Por aí a gente pode classificar milhões de consciências, só por isso. Você já vê pelo conscienciograma de uma maneira mais fácil. De modo que, quem é que está com salto alto aí? Quem é que está com salto alto? Geralmente a pessoa que está com salto alto, ela levanta o nariz é empinado. Mas a primeira prejudicada é a própria pessoa, São daquelas, né? tipo Elizabeth Taylor, quando era mocinha, que colocava um pegador de roupa para empinar o nariz, para ficar assim. Entendendo? Isso é turma do salto alto. Hollywood tinha uma opção de personalidade assim. Ela fica sem mobilidade também, né? Porque ela não tem mobilidade. Aí ela fica só no setorizada. Agora, na Terra, os piores saltos altos que existem são da Índia. Que é o povo que tem até os incomunicáveis, os intocáveis. É um monte de situação dessa aí. Esses são difíceis. De modo que a gente tem que mexer com o povão sem fazer populismo. Por exemplo, que existe agora a demagogia, por exemplo, o PT faz o populismo, extremo, que é a demagogia, é outro extremo, entendeu? Agora veja, são do salto alto. Esse delúbio, por exemplo, é um salto alto do dinheiro. Roubava tudo, ficava por cento de tudo, e ele ainda está insistindo ainda para levar a coisa para frente. Quer dizer, precisava trazer a Cross Jordan para examinar esse povo todo e colocar aqueles que prendecer, colocar na cadeia. O Brasil está precisando disso. Entendendo? Os medical detectives. Cross Jordan.
Law and Order. Agora veja, na bandeira do Brasil está lá, ordem e progresso. Faltou a lei. E por isso que o Brasil não tem lei nenhuma. Faltou a lei, você está entendendo? Sim. Agora, em pensenologia, na última linha, começando na penúltima, a responsabilidade individual na manutenção do holopensene grupal fraterno. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa responsabilidade, como é que, muitas vezes aqui a gente Por acaba exemplo, você, pecando nessa... dentro da CCCI, você atende convenientemente, está satisfeita com o papel que você desempenha? Você tem uma função aqui dentro. Você está satisfeito? Sua consciência está tranquila quanto a isso? Isso aqui é um negócio sério. É o processo da responsabilidade individual. É o holopensene grupal fraterno. Então, precisa de ver se o Arlindo, se está certo com os passos dele, se ele está com o passo acertado. A gente tem que puxar a orelha. Cadê o Adélio? Mas o Adélio hoje não está aí, eu não posso falar nada. Então, é preciso falar na cara do cara, porque senão, a cara do cara, você entende o que é? Senão não dá. Então, com a Arlindo a gente pode falar. Diretamente da Cecília. Cecília, não é você que eu estou falando é outra coisa, tá certo? Vamos entender bem. Isso aqui, a coisa está ficando muito confusa, precisa a gente clarear mais, senão vamos interpretar errado. Eu não gosto de má informação, nem de semi-informação, nem de, sabe, coisa errada no cara. Mas fala. Não, que a outra é Cecília. Agora, esse problema do salto alto já vem até a filosofia também, já passou pela monarquia, clero, tudo. O salto alto é generalizado. É generalizado. Platão era um salto alto de mão cheia, né? Até um certo ponto era, por causa da academia, aquele negócio todo. Não, E outra coisa, a república dele, que ele achava que só devia de entrar os pensadores, né? Os gregos em geral. A dirigir só a classe alta. Então, era uma aristocracia, querendo ou não. Favorável ao elitismo bem destacado ali, e só a elite que tinha a vez. Porque... elitismo total. Bem batendo pino mesmo. Aí ela que está defendendo. Não, é só uma coisa. No caso dele, essa questão dos filósofos, da elite intelectual, estar à frente de um trabalho, não é ruim, né? Isso não pode. Um líder, ele não pode usar salto alto. Ele tem que ser, mas também ele não pode ser populista. Se vai com populismo, então, o meio termo é que é o local. Então, tem a hora que o líder tem que aparecer por cima e tem a hora que ele tem que aparecer na média. Isso é que é o correto. Por baixo, ele nunca vai poder aparecer. Senão, ele acaba com a liderança. E outra coisa, a maioria dos líderes tem medo de ficar por baixo. Por isso que é que vem os excessos. Aí é que nascem os excessos. Então, mas, por exemplo, o populismo, ele camufla isso. Porque o político, na verdade, ele tem salto alto em geral, mas aí quando ele... O discurso dele, como se não fosse... Agora, o pior, por exemplo, aí, o Lula ainda não é o pior. Por exemplo, o Sarney é pior. O Sarney está na frente do processo com liderança há mais tempo que o Lula. Entendeu? Dentro desse assunto. Ele é dono do Maranhão. E outra coisa, e o estado dele é um dos piores do Brasil, quer dizer, o homem só tem ostentação do processo, mas não tem fabricação de coisa positiva. É uma fábrica fajuta. E outra coisa, envolve a família, o povo todo que vai lá, as coisas todas. Não tem jeito. Agora vê, todo mundo vê isso. Todo mundo fala e fica por isso. Quer dizer, não tem não há lei. Falta isso. Agora veja, por quê? A jurisprudência, né? Agora, ele manda nesses magistrados esse tempo todo. A civilização ocidental, que de base greco-romana, é salto alto por natureza. Depois isso aí refletiu em tudo. Agora, a pior coisa que tem é o seguinte: não interessa falar se é da esquerda ou se é da direita. Em tese, os que têm mais salto alto seria da direita.
Isso é Então são os tese. brancos, são os nazistas, é a Ku Klux Klan, são os que têm mais salto alto. Mas veja, a hora que a esquerda, do jeito que o PT pega e entra no salto alto, é muito pior. Porque eles são do salto alto, mas esconde o salto. De vez em quando eles estão andando de pé no chão. É o chamado pé de chinelo, só para tapear. Então, essa camuflagem é a pior que tem. Porque a esquerda também, a esquerda totalitária, ela é bem salto alto. Lá, Stalin, aquele pessoal lá, porque era uma burocracia que dominava o resto que se dane. Agora, a coisa mais séria que tem é a leniência. A hora que pega a leniência com os tribunos, quer dizer, do tribunícia, a tribunícia, ou seja, da jurisprudência, e a hora que pega com os líderes da política. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Por exemplo, em certas áreas de manifestação sobre o povo, o Supremo Tribunal Federal está governando mais do que o presidente da República. Isso tudo é errado, isso não está correto. E a justiça é de salto alto também. Pois é, a justiça é de salto alto. Rico não fica preso. É um monte de gente que a turma devia estar na cadeia, quando é que vão? Já colocaram até tem um cara que falou para mim, Valdo, colocar juiz na cadeia, que são colegas, é ladrão que está junto com o outro. Então, os ladrões que estão roubando, colocam o ladrão na cadeia para ficar ali, porque assim ele continua. Isso é a orientação de cara lá do Carioca falando. Em parte ele tem razão, né? Porque colocaram alguns juízes na cadeia. Mas veja, continua tudo roubando do mesmo jeito, como é que é? Tudo sendo comprado. Agora, isso dá uma certa indignação popular. Foi o caso deles fazerem tanto grampo, inclusive sobre o povo do Supremo. Aquilo é para ver a sujeirada, porque o povo já não está aguentando mais. A hora que faz um grampo desse, isso aí os jornais não falam. Que os jornais não falam porque também, às vezes, estão tudo com a... Sabe como é que é? A culpa do cartório. Na página 2, queria que você analisasse para a gente ciclologia. Quais seriam os ciclologia, o ciclo da produtividade da vida humana. Essa dessoma meritória. Agora, o ciclo de soma meritória, intermissão lúcida, ressoma com Max Proex. O que você quer saber? Eu quero saber as condições para uma dessoma meritória. A dessoma meritória é um completismo, no caso nosso, é o complexo. Agora, uma intermissão lúcida é o que vocês vão ter. Quem já fez o curso intermissivo, vai ter gente recebendo vocês, vão encaminhar e vão falar umas verdades também na cara, né? No caso, é a para-verdade na para-cara. Agora, o que se passa? E depois vai ter uma ressoma com Max Proex, que é o que uma boa parte de vocês deve alcançar na próxima. Então, a tendência é uma ampliação dos valores de todo mundo. Dentre essas pessoas, essas consciências que já ressomaram ou estão por aqui e dessomaram, por exemplo, uma figura bem contestada é a do Sérgio Vieira de Castro? De Mello. De Mello. A gente discutiu essa questão da Proex dele agora no curso de Proexologia. Ele se encaixaria em algo assim? Não. Não, ele é uma pessoa que a ficha dele é muito positiva. Não adianta querer acabar com ele. Não, a ficha dele é positiva. Então, ele poderia estar numa situação dessa, de receber na próxima vida uma... Poderia, mas agora é preciso de ver quais são as culpas no cartório que ele tenha feito, porque ele está mexendo com o povão em larga escala. Se ele sabia, se ele sabia incólume disso, isso aí é só ver na ficha. Quando a gente movimenta muita gente, é difícil de avaliar a situação. Muito difícil. E para a maioria, às vezes para a própria pessoa, ela tem dificuldade. E ela não sabe para onde vai. Só uma visão mesmo de evoluciólogo, né? Para fazer o... Tem que ver depois, né? O que é que sobrou. Aí a pessoa vai ser avaliada. No caso dele, aquela interprisão que ele gerou por falta de posicionamento particular em relação à família, às namoradas e tal,
Não, eu acho que os Isso casos dele não era seria tanto muito dessa relevante. vida. Vamos falar a verdade. Não teria relevância. O que eu acho dele não é dessa vida. Ele trouxe uns problemas do passado. Foi por isso que ele morreu daquele jeito. O negócio é o passado, porque aquilo ali é uma máquina pecar destrutiva. Ele foi vítima da máquina pecar. Aquilo é o passado dele, já não é bem nessa vida. Agora, alguma coisa ocorreu para chegar nisso. Ele era predisposto ao processo. Ou podia passar por isso ou não. Acabou passando. Então é preciso examinar a ficha. Agora, de qualquer maneira, o trabalho dele era um trabalho meritório, digno, de alto nível, uma coisa séria. Não é fácil fazer nada daquilo. Não. Mas é. Você quer falar? Na página 2 mesmo, em tecnologia, terceira linha, as técnicas paradiplomáticas. O senhor podia falar mais um pouco? As técnicas paradiplomáticas é justamente os casos aí do nosso amigo, do Sérgio Vieira de Mello. Agora, ali, primeiro tem que mexer com a diplomacia. Por exemplo, a diplomacia do Brasil, atualmente, não é tão rígida, não é tão harmônica, não é tão tranquila do jeito que era. Tem muitos altos e baixos. Por exemplo, isso aí da diplomacia, apoiar esse cara lá na ONU agora, sendo que é um cara que é antissemita, todo mundo já deu conta nele, e isso aí ficou ruim para o próprio Brasil. E outra coisa, o Brasil tinha um candidato. Então, a diplomacia do Brasil passou por cima do candidato brasileiro e apoiou o outro. Esse outro, está todo mundo contra ele. Sendo que o candidato brasileiro, ele apareceu por independente, fazendo o jogo por fora, agora, depois disso. Só para mostrar que é do contra. Então, veja, a própria diplomacia do Brasil está alterada. Tem alguma coisa lá dentro, eles estão brigando lá dentro. O Supremo está brigando entre eles. A diplomacia está brigando entre eles. Os senadores estão brigando entre eles. Os deputados estão brigando entre eles. Isso é a condição do Brasil. Se aparecesse atualmente um líder de força que tivesse boa presença, ele engole isso tudo aqui no Brasil. Então, no caso o Brasil do está numa fase perigosa. Vocês estão entendendo? É verdade ou não é? Não são os fatos que eu estou falando? Tem briga nessas áreas todas. Então, seria falta de técnica para lidar com a paradiplomacia. Então, qual seria o oposto? As técnicas o oposto ideais? Eles estudarem o que é cosmoética, fazer a interassistencialidade, entendeu? Ver que há uma programação de vida que eles estão fazendo, eles não têm noção disso. Então, toda vez que a pessoa quer passar a perna nos outros, do ponto de vista político, seja residual ou seja em larga escala, o negócio todo é que a pessoa não tem ainda noção, é tudo pré-curso intermissivo, é tudo pré-serenão e às vezes bem baixinho. Porque uma pessoa é o seguinte, ela pode ser um grande líder da baratosfera, entendeu? Porque aqui, uma pessoa... Por exemplo, eu falava já na União da Mocidade Espírita em Uberaba, eu era adolescente, 16, 17, 18 anos. Eu falava o seguinte, se algum dia vocês me verem numa praça pública e todo mundo me aplaudindo, ou eu fiquei doido, estou assediado ou gaga. Houve alguma coisa comigo. Por quê? Se eu ficar numa praça pública inteira com 1 milhão de pessoas e todo mundo me aplaudindo, quer dizer que eu estou dentro da média corrupta daquele povo. Senão ninguém ia me aplaudir. Então, em tese, é terrível você pensar na política pelo seguinte, qualquer político que se salientar muito e for muito aplaudido, é porque ele deve estar fazendo a corrupção dentro da média corruptora daquele local. No Brasil, então, isso é óbvio. Vocês estão entendendo como é que é difícil entender o processo da política? Agora, veja, eu era rapazinho, já tinha essas ideias todas. Por isso, eles me convidaram. A hora que eu falei pela rádio, queriam que eu me candidatasse. Eu não quis. Foi o primeiro contra grande que eu dei. Agora, não entenderam nada também. Por quê, né?
meus amigos, o povo todo, me criou problema isso tudo, dá o conta. Então, há uma coisa muito séria, que é o ônus do não. Todo não tem um preço elevado. Agora, dentro do processo político, o que mexe com muita gente, esse ônus é o mais alto, é o de preço mais elevado, é o que exige mais. Entende? E outra coisa, dentro da política, quanto maior o universo de manifestação dessa política, maiores serão os problemas, principalmente de desavença de ponto de vista. Os posicionamentos são diferentes. Isso é inevitável. Aqui, por exemplo, começa uma pessoa, um vereador já tem esse problema. O prefeito, então, é só problema. Prefeitura é um dos piores lugares que tem para dirigir qualquer coisa. Por isso que eu acho, por exemplo, o Paulo McDonald, ele é fora de série. Para aguentar isso aqui. Pensa bem, a primeira eleição dele, o tanto de partido que se uniu para colocar em cima. Isso é uma loucura. Eu falei assim, isso vai dar tudo na cabeça dele. Ajuda de início, depois vem em cima depois. Foi o que aconteceu. Professor. Então a gente tem que entender o processo político para entender a diplomacia, senão não vai não. Sim? Quanto a esses problemas internos, conflitos internos nos poderes que a gente está passando aqui no Brasil, você falou que um líder com força poderia passar por isso, né? Passar por cima disso. Como é que ele pode começar a fazer isso? Um líder? Ele começaria firmando posições corretas e prioritárias, e não abrindo mão de nada. Podem me matar, eu não vou mudar. Esse é que precisava. O que falta no Brasil é isso. Nós não temos ninguém assim. Enfim, precisava fazer, como já disse várias vezes, pegar um avião e jogar uma chuva de testosterona em cima de Brasília. Que o que falta é testosterona, o povo não tem. Não há posicionamento para valer. Quem é? Está todo mundo com o rabo preso. O apêndice caudal está ergastulado, quer dizer, está dentro da arapuca. O cara tem culpa no cartório, porque senão eles falariam, por que é que não falam? É tanta sujeira, o troço vai passando. E outra coisa, já banalizou de uma tal maneira que isso não causa mais moça, não cria problema, não dá frisson, não cria onda, não dá mais nada. Todo dia tem uma coisa em cima da outra. Você, né, Cecília, que vê as coisas aí através da internet, ela que é jornalista, que sabe disso, o negócio não é fácil. Eu que acompanho as coisas todas, vendo jornal, revista, televisão, internet, não é fácil. Agora veja, nós estamos dentro de uma crise de crescimento da nação, né? Quer dizer, a nação virou a danação, temporariamente, mas isso vai acabar, é só uma crise de crescimento. Mas como é que, por exemplo, ele vai ter que estar acompanhado de outras pessoas da mesma filosofia, da mesma coragem, né? Não, uns se apoiam nos outros, para ninguém só sobrar. Por isso que ninguém vai para a cadeia, por isso que continuou roubando do mesmo jeito, tudo é apenas para fazer um faz de conta. Eu faço de conta que estou recriminando você. Você faz de conta que está recebendo a recriminação. Eu faço de conta que eu prometo não proceder mais assim. Você faz de conta que promete também não proceder mais assim. Tudo é o nível do faz de conta. É a terra do faz de conta. Eu faço de conta que não sou corrupto. Você faz de conta que não recebe a corrupção, o suborno. E por aí vai. É assim que eles vivem. Agora veja, isso não leva a nada, só leva a Melim e a Melex depois. É muita gente que vai entrar na Melex. Agora é bom a gente já falar isso aqui desde já, porque amanhã esse povo tudo vai dar trabalho para nós. Pode esperar que vai bater na mão de vocês aí, ó. Os tenepsistas vão ter que ajudar muita gente. É o jeito. Professor, na binomiologia, o binômio harmonia grupal, produção maxiproexológica. Queria que o senhor falasse um pouco mais da harmonia grupal.
A harmonia grupal é o que é o que a gente tenta aqui para melhorar a produção. Um processo da harmonia grupal, que é nós poderíamos falar que seja um fruto disso, foi, por exemplo, fazer o discernimento em praticamente 70 dias, 75 dias. Outra coisa, fazer esse tertuliar em 11 meses. Isso aí é harmonia grupal. Se não houvesse, não teria feito essas duas coisas de modo algum. Quais características, assim, trafores o grupo precisa desenvolver para chegar nessa harmonia grupal? A média tem que ser mais ou menos harmonizada conforme o objetivo. Então, ela está mais ou menos convergente de acordo com a meta. Se a média entra nisso, que seja 55%, já predomina uma certa harmonia. A gente nunca pode esperar. Eu, por exemplo, não tenho a veleidade ou a pretensão de um dia ter um monte de gente que a gente esteja trabalhando junto na mesma equipe, que tenha 90% de harmonia. Então, a Terra ainda não tem chance para isso. Então, que vai ajudar... O dia que tiver isso, os serenões estão aí, todo mundo já vai conhecer, já cumprimenta ele, bom dia, boa tarde, boa noite e tal, que já vai aparecer. Entende? Porque numa época dessa, que tenha mais harmonia, já vai haver ambiente para a serenologia aparecer sem criar problema. Então, uma das coisas que vai ajudar na harmonia grupal é um objetivo desse grupo. Por exemplo, a interassistência, assistência, esse é um dos caminhos para chegar nessa harmonia. Agora, atualmente, o problema maior nosso chama-se Consrel. Porque estão limpando os porões da terra. Já pensou a sua casa, que às vezes não limpa há muito tempo? Já dentro da certidão vintenária da casa que você vive, é uma hipótese. Ela vem do século XIX. A casa foi construída no século XIX. De lá para cá, um monte de gente viveu, muita gente morreu. Nunca fizeram uma reforma para valer. O porão tem lá cabelo que deve ter vindo do século XIX até agora. A Terra é isso. Só que não vem do século XIX. Vem da época do Cro-Magnon. Como é que fica? Então, é esse povo que está sendo agora feito essa, vamos dizer, melhoria de sábado. Você sabe que sábado, antigamente, é o dia da limpeza, da reforma, de lavar a casa, é de lavar as paredes em Copacabana e tal. É o dia. Professor, mas assim, essa harmonia grupal, como a gente pode desenvolver ela mais no dia a dia com nossos amigos evolutivos, que tem lá, né, a questão da Consrel. Mas a gente... Agora, a harmonia, ela tem que começar no holopensene individual, passa para o duplo, que é da duplologia, que é da dupla evolutiva, depois vai para a família, e aquilo então estende para o resto. Encontra com as outras famílias para ver como é que fica. Então, o problema nosso aqui é esse. A maior prova que nós não temos ainda uma harmonia maior, é que aqui tem quase 600 pessoas. Mas tem um monte de gente que raramente você vê. Às vezes passa um ano e eu não vejo as pessoas. Elas moram aqui, estão trabalhando com a gente, o negócio todo você não vê. Então, há uma harmonia ainda que ainda não foi alcançada a um nível de, vamos dizer, sobrelevar, ultrapassar. Você está entendendo? Entendi. Superar essa condição de particularidades, para a coisa ficar mais na média maior. Então, o nosso grupo que pode ajudar é essa interação mais próxima mesmo, né? Não ser ela superficial. Por exemplo, hoje assim. nós viríamos, ou vamos ver no discernimento, que divide aparecer lá, só daqui mais de 300 pessoas para ser correto, para mostrar a harmonia nossa. Vamos ver quando as pessoas aparecem. Eu estou falando só da CCCI. Se tem 600, devia ter mais ou menos quase 300 pessoas. Por exemplo, 280. Teria que ser no mínimo para mostrar a harmonia nossa. Por quê? Isso aí é um acontecimento inédito, original, é uma coisa nova. Faz 14 anos que eu estou esperando para esse dia de hoje.
Quer dizer, um parto que demorou 14 anos. Não foi 9 meses. Professor, Isso é muito sério. isso que eu estou comentando tem a ver com a paradoxologia. Tem ali, ó, o paradoxo da potencialização individual resultar na potencialização grupal. Então, faz parte de cada um, não é? É, o paradoxo da potencialização individual que resulta na potencialização grupal. Tudo depende disso. Depende de cada um. Então, o sério é isso. Por isso que é o paradoxo. Você é uma peça importante no todo. É o que eu chamo da mini peça dentro do maxi-mecanismo. Nós aqui estamos na mini peça. Você está entendendo? Uma pessoa que não entende isso ainda, ela ainda não é mini peça do maxi-mecanismo multidimensional. Se ela não consegue ser aqui, como é que ela vai ser lá? Você entende? Não tem jeito. Uma outra coisa, uma pessoa que ainda não atende a TENEPS, junto com o aparador mais direto, ela não pode ter mesofiex. Ela tem primeiro que passar. É o primeiro curso primário, primeiro passo, a manifestação inicial. Entende? É a mesma coisa. Tudo na vida tem o pré-requisito. O pré-requisito para o FIEX é a TENEPS. O pré-requisito para uma mini peça de maxi-mecanismo extrafísico tem que ser uma mini peça dentro da grupalidade intrafísica. Isso é o óbvio, é o pré-requisito. Então, tudo que a gente fala, nós já estamos observando, ou já de olho, no problema do auto-revezamento para a próxima vida. Agora, como é que vai ter um auto-revezamento se a pessoa não fez nada agora? Ela vai revezar o próprio erro dela ou a própria omissão? Isso não adianta. Ela tem que fazer. Tem que haver algum resultado, que é o que nós chamamos da verbação. Senão não adianta. Você entendeu? Agora, ó, vocês vão olhar uma coisa. A conscienciologia é problemática. Ela não é simplista. Ela é cheia de questões. Ela é questionadora. É um problemão. Por isso que eu sempre falei, você chegou na conscienciologia, você só tem problema. Aqui não tem nada fácil. Tudo é mais difícil. Mas agora veja, vale a pena. É o nível que nós estamos, nós precisamos disso. Nós já não somos mais vegetais, nós não somos mais subhumanos, zoológicos. Como é que fica? Se alguém é primata, é porque tem saudade da baratosfera. Mas nós não somos mais primata do jeito que éramos. Então, isso aí é o ponto sério hoje. É essa lucidez de ver o prioritário. Quantas vezes eu tenho falado em prioridade aqui nesses 7 anos? É uma das palavras que eu mais uso, já notou? E, no entanto, a prioridade, às vezes, tem gente que interpreta até mal isso aí. Entende? Mas, no entanto, é a base de tudo. É o que nós precisamos. Agora aqui, pode explicar a técnica etológica do salto baixo? Essa eu já expliquei, né, companheiro? Já falei. Chegou depois, tá? Esse aí é que é o retardatário do questionamento, não é isso? Mas a culpa não é dele, a culpa não é dele. Agora, ele devia estar ouvindo aí, né? Chato é se o cara chegou em cima do lance e não ouviu nada. Na página 1, Conformática, Neologia, pode explicar a diferença entre os viveiros evolutivos mínimo, médio e máximo? O caso é o seguinte, o viveiro evolutivo mínimo é, por exemplo, a sua, vamos dizer, base intrafísica da prática da TENEPS na sua casa. O que vocês acham? É um viveiro evolutivo mínimo ou não é? Viveiro evolutivo médium é aquele viveiro vamos dizer, da sua instituição conscienciocêntrica, que você participa com um monte de gente. Viveiro máximo seria o da própria CCCI, a Cognópolis. Isso aí a gente já tem uma ideia. Agora, nós falamos aqui, no viveiro evolutivo mínimo, unitário, a instituição conscienciocêntrica, viveiro evolutivo médio, grupal, o mega condomínio conscienciológico, Vila Consciência, viveiro evolutivo máximo,
o geopolítico, o bairro da Cognópolis, o bairro do Saber, Conscienciópolis e Cosmópolis. Então, o problema todo é a ampliação desse equilíbrio, ou desse processo, vamos dizer assim, de prioridade evolutiva, né? Que é o que interessa. Então, nós estamos notando o seguinte: a jurisprudência da conscienciologia tem aumentado. A partir de hoje, ela vai aumentar mais ainda, o patamar da história. Porque entrou na geopolítica. Nós estamos trabalhando com a geopolítica dentro de um bairro. E outra coisa, esse bairro irradia fora, muito seriamente, por causa da online. Como é que fica? Na paradoxologia, o primeiro paradoxo, autoconsciência máxima, tempo consciencial mínimo. Eu queria entender melhor esse tempo consciencial mínimo. O paradoxo, autoconsciência máxima e o tempo consciencial mínimo. A primeira coisa é o seguinte: você pode ter alcançado um nível na sua vida que você tentou na mocidade, tentou na meia-idade e não conseguiu. A hora que você chega lá, às vezes, eu conheci muita gente na vida assim, chega aos 55 anos, a pessoa alcançou aquele nível de lucidez enorme, mas o corpo já está todo entregue às baratas, já vai viver muito pouco. O caso lá do nosso amigo, tal médico que divide estar com a gente, que eu vi que não podia nem falar com ele, é justamente esse paradoxo. Então, a autoconsciência alcançou um nível de alta expressão, mas o tempo consciencial reduziu, ficou acanhado. E é terrível isso. Olha, o povão gosta de dizer que a pessoa que mais sofre, o maior sofrimento que tem na Terra, é uma pessoa que era muito rica e de uma hora para outra ela se vê aos pedaços, pedindo esmoler, né? Pedindo esmola, qualquer coisa. Isso é o pior. Esse caso aqui eu acho pior. Porque a pessoa ela tem e não pode. Perdeu a chance. Por isso, então, que a gente fala, olha bem, né? O mendigo que bateu a sua porta pode ser o J. Cristo. Nunca se sabe. Aproveite a chance, é o movimento que você tem, é aquele momento evolutivo. Agora aqui, estou com 44 anos, sou ex-espírita, tenho apneia do sono, está vendo, é seu colega, estou medicado com poucas crises, moro em Maranguape, no Ceará, estou passando pelo processo de herança de minha mãe, minhas 3 irmãs estão alteradíssimas, elas não topam comigo, nem eu com elas, desde pequenos. As situações são as mais absurdas possíveis. Tento não me abalar, porém as investidas delas são pesadas e por todos os flancos. Faço a minha parte, não penso mal delas. Sei dos processos de paraprocedência, mas não precisa ser assim. Como me ajudar? A primeira coisa é o seguinte: dê uns presentes para as suas 3 irmãs. Conquista as irmãs. Vocês lembram que a semana passada eu tive um caso desse aqui. Hoje é mais um. Nós estamos agora, ultimamente, trabalhando muito dentro do universo da fraternidade, dos irmãos consanguíneos. Você sabe que é das coisas mais difíceis que tem. Os campos de concentração tinham os grupos consanguíneos, que ele chamava prisioneiros consanguíneos. Sabe quem era, né? São alemães. Chamava de prisioneiros consanguíneos. Outra coisa, prisioneiro consanguíneo, o nosso amigo falava nos discursos dele para os alemães. Uma coisa terrível. Agora, é justamente isso aqui. Agora, ó, até que ponto será que esse povo aí não é? Viu? Ó, de modo que para você que tem um nome aí de presidente da República, eu acho o seguinte: arranja uns presentes e dê para as suas irmãs, você pode ajudá-las. Isso ajuda um pouco. Veja o que elas gostam. Se o negócio é por causa da herança e piorou por causa disso, então é dinheiro. Dá algum dinheiro para elas, sempre ajuda. Se a gente resolvesse o bem dos outros através de dinheiro, a vida seria muito mais fácil, mas é impossível. Não dá. Só dinheiro não resolve, não. De que maneira a TENEPS vai ajudar aos corruptos de Brasília quando dessomem? A Melim. Não é Melim, é Melex. O que faz exatamente a energia nessas pessoas
pode ser mais detalhista nesse assunto e dar um exemplo. O problema é pensar positivo, mas para pensar positivo você tem que falar do erro da pessoa para o povo pensar e julgar a energia positiva para ver se muda, se essa turma muda a cabeça. E a gente aqui torcendo para isso. Vamos entrar numa torcida positiva para melhorar o Brasil. Isso vai ajudar o mundo inteiro. O Lula tem feito força, ultimamente, então, ele tem feito muita força nesse sentido. Às vezes erra, porque faz parte do serviço, né? Mas parece que estão fazendo força. Vamos torcer para ver o que dá. Do nosso lado, nós não temos o país do Lula, a gente tem apenas um bairrozinho que está sendo criado a partir de hoje. A responsabilidade de vocês todos, a partir das 7 horas da noite, vai aumentar muito. Porque vocês são responsáveis por um bairro, tá certo? Todo mundo aqui é subprefeitinho, tá certo? Do bairro da Cognópolis. E outra coisa, pior, se fosse um bairro, por exemplo, todo destroçado, ou de favela, estava danado, mas aqui não é uma favela, vocês estão perdidos. Então, pode-se exigir um equilíbrio consciencial maior, porque de conhecimento é o bairro do saber, segundo o que o jornal colocou lá, a revista. Desde a antiguidade temos política. O que ocorre é que os políticos não fazem ciência política, mas sim a politicagem, onde predomina o clientelismo e o peculato. O problema são as consciências que fazem política. O senhor acha que a cosmoética poderá ser uma constante futura no meio político, a reurbanização? É a minha esperança, é essa aí, eu não tenho outra. E outra coisa, ela tem lógica, é uma hipótese, vamos dizer, com muita probabilidade. Você não acha, não? Pensa bem, olha só. Qual o impacto multidimensional que o senhor acha que tem a criação da Carta de Saquarema, agora, em 3 de maio de 2009, para o viver evolutivo, que propõe diretrizes para a paz? Poderia aprofundar sobre? O caso todo é o seguinte, sempre se falar em paz, sempre ajuda muito. E lá essa carta que foi feita, foi baseado nisso. De modo que isso tudo é alvissareiro. A gente tem que dar as nossas aleluias, soltar isso aí, que é alvíssaras, que isso aí é muito importante. É igualzinho, por exemplo, fazer o bairro da Cognópolis aqui, um lugar que ainda tem tanta violência, e a gente está falando em conhecimento, já é alguma coisa. E outra coisa, falando oficialmente, com nome, a coisa toda. Todo dia tem assassinato nessa cidade ainda, e ela só tem 310 mil habitantes. Agora, é que nós vivemos numa área de fronteira que tem mais de 1 milhão de pessoas. A grande Foz, com os negócios todos aqui da Trifron. Então, isso tudo a gente tem que ver. Isso aqui, querendo ou não, é uma cidade média, mas já com ares de cidade um pouco maior, né? uma metrópole. Então, isso aí a gente tem que começar a estudar e ver como é que a gente faz. A partir disso, nós estamos aqui para dar bons exemplos. Eu espero que vocês todos endireitem a coluna, entende? Mas não fique com sapato alto. É endireitar a coluna para andar corretamente, com harmonia e equilíbrio, tá certo? É a pronação, com equilíbrio. Isso é que chama ortopensenidade, com equilíbrio. É ereto. Cada dignidade, a vergonha na cara, não é isso? É o que nós precisamos. De modo que eu peço a vocês para me ajudar a ter dignidade dentro da Cognópolis, a partir de hoje. Vamos fazer força. Sim. O senhor poderia aprofundar um pouco no página 2, tecnologia, penúltima linha, técnica de acolhimento do heteroconscienciograma? A técnica do acolhimento do heteroconscienciograma. O caso todo é o seguinte, nós temos que estudar muito o conscienciograma, não só para estudar a gente, mas para fazer assistência aos outros. Quando você estuda o conscienciograma de cara, você, como toda personalidade humana, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ver o ego dela. Então, como é que eu fico aqui dentro disso? Então, você tem que ter um certo conhecimento
de você, mas tem que ter um certo conhecimento do conscienciograma. A hora que você começa a se entender e você se coloca, se insere, se inclui dentro do universo do conscienciograma, você já está começando a ficar apta para indicar o conscienciograma para os outros, para aquela pessoa ser ajudada através da sua assistência. Então, o hétero aqui, que nós estamos falando, é justamente esse trabalho. Você está entendendo? É o acolhimento do hétero conscienciograma. Então, veja, é a outra pessoa que está falando para você e você que está falando para ela sobre o conscienciograma. Então, nós temos que saber acolher isso. Para saber acolher, nós temos primeiro que entender o conscienciograma. Você entendeu? Então, a técnica conscienciograma ou conscienciometro, entende? Ela é importantíssima no caso aqui, que é a conscienciometria. Nós temos que saber medir a nós mesmos para você poder dar indicação para os outros, informar o seu posicionamento a respeito da pessoa. Por isso que a CONS, por exemplo, nisso é importantíssimo. Outra, logo em seguida, é o processo da APEX, que é a programação existencial. O que adianta a pessoa se localizou, se inseriu dentro do conscienciograma, mas ela não liga para a programação existencial dela, não adianta nada. O problema é a programação existencial. Tem lógica isso para você? Você, por exemplo, eu estava falando aqui da pessoa que anda certa, você é uma das pessoas que tem a marcha mais certa aqui da comunidade. A hora que você anda, você é perfeito. Você sabia disso? Não? Alguém já te falou? Hoje ainda estava olhando isso com você andando, a hora que você chegou lá, sabe? Ela anda perfeito. Aqui não é todo mundo que é assim. Tem cara que anda aqui assim. Você não. Um pouco lenta. Tudo firme. Não, mas lenta, mas não quero saber, mas você é equilibrada. Então, veja, é essa marcha que nós precisamos. É acertar a marcha. É muita gente com escoliose. Isso é normal. Ter escoliose faz parte da natureza humana. Agora, mesmo com escoliose, a pessoa pode andar ereta, pode andar certa, e sem precisar de estar. A marcha anserina do ganso, não precisa disso, não é isso? A marcha da pata, entende? De modo que, como é que vocês marcham? Como é que é a sua caminhada? Vamos olhar isso. Patético, é o negócio do pato, né? Mas você queria falar alguma coisa? Há tempos atrás tinha comentado com o senhor sobre minha irmã. O senhor falou que desse um presente para ela, fizesse uma sobremesa que ela gostasse. Então, eu queria dizer que a gente conseguiu resolver de uma maneira bem mais simples. Foi mandando muita energia, pensamentos positivos, que chegamos num diálogo e conseguimos. Mas agora um presente sempre ajuda. Mas eu já dei depois, eu dei uma flor para o aniversário dela, assim, mas daí já foi depois. A flor ainda é coisa simples demais, tem que ser uma coisa mais substanciosa. Para ela foi bacana. Uma coisa boa quando é mulher é dar alguma coisa que ela goste, que vai usar no corpo. Não, mas ela que adora. Assim, ela manda lavar, vai pensar de novo, aquilo fica ali. Não, tem jeito de fugir. Não, mas ela gosta muito de flores. Gosta. Acho que foi muito É que a flor dura pouco. Não, eu dei hortência. Você deu o vaso, tudo eu dei direitinho. hortência, tudo certinho. Você deve ver se ela cuidar bem, ela vai cuidar. Mais. Então, aí vai. Inclusive, ela está me dando as vaso dicas. de flor vale a pena. E eu queria fazer uma pergunta. Pode, eu não estou cobrando nada hoje. Eu sei que o senhor lembra ou teve lucidez para programar a sua vida aqui. Eu gostaria de saber se isso se manteve ao longo da sua concepção e durante a gestação. Não. Eu era totalmente obumbrado, obnubilado, quer dizer, cego, surdo e mudo. É tanto que eu sofri muito com o processo de ter quebrado a minha cabeça na hora que eu nasci. Minha mãe falou, eu chorei 11 meses. E nessa fase o senhor não lembra de nada? Não, aí eu comecei a ter mais lucidez. Com choro, você sabe. Sim.
exige mais na cabeça do recém-nascido, há mais oxigenação, ele começa a pensar, ele se interessa pelo mundo. A gente começa a fazer a fixação psicofísica mais rápido. Foi o que aconteceu comigo. É o que aconteceu com o Zappa Paladino. O Chico também chorou muito, mas talvez até ajudou ele de uma maneira. Mas em parte, mas muita coisa dele não. Ele tinha um problema na cabeça por causa do processo da vista. Aqui ele já mostrava que tinha um processo. Entende? Tá. Isso aí já mostra que tinha já estava rateando a cabeça. Ele sempre rateou. Eu conhecia de perto. Eu só enxergar de um olho, para você ter uma ideia. Agora, veja, um estrabismo suave já é um problema. Agora, veja, a hora que perde o olho inteiro. E, ó, complicado, desde a né? infância, muito mais sério. Agora, o caso da gente ver esses médiuns todos, por exemplo, que tiveram esse processo. Tem uma americana que passou por isso, e tem essa também europeia, que é a Zappa Paladino também, que passou por isso. Agora, a Zappa era um pouco alterada, a outra americana era menos alterada. Foi essa americana que criou lá aquela instituição da parapsicologia, que tinha até uma revista da parapsicologia lá embaixo. Foi ela. Ela era muito interessante os negócios dela. Agora, ela se dedicou com a coisa toda, enfrentou os americanos, os europeus, tudo isso, com o processo do parapsiquismo dela, devido ao processo da maturidade que ela obteve quando nasceu. Agora, eu não recomendo isso para ninguém aqui. Quer dizer, na próxima vida você vai querer já nascer mais madura, quebrando a cabeça, não vale muito a pena, não. Não é uma boa ideia. O negócio não é uma boa abordagem. Existem outras técnicas menos drásticas. Não, tem que alcançar E eu estou procurando só essas próximas técnicas agora, para vir numa outra, para os 5 ou 8 anos, né, para alcançar a maturidade. Você chegou a estudar as pessoas que nasceram enforcadas com cordão umbilical? Não, isso é bobagem, isso aí é besteira de tradição. O cordão umbilical, se apertou muito, em vez de aumentar o processo, ele piorou. Diminui. Diminuiu, isso aí é a chamada, o cara empelicado. Isso é besteira. O empelicado quase sempre tem processo de assédio. É assim que a gente vê. Tanto que eu não falo isso muito, não toco muito no assunto. Tocou nesse assunto, eu que tenho a curiosidade. O povo fala muito, mas não tem jeito. Agora, tem uma porção de coisas sobre essas alterações do nascimento que são problemáticas, né? A pior delas é a eclâmpsia. E a eclâmpsia pega a mãe e pega quem nasceu. O problema todo é esse, quase sempre. Outra coisa, existe aí as psicoses pós-parto, né? A mãe que nasceu o filho, a mata na hora ali, logo depois. Quantos casos não tem disso? Não é fácil. Agora, uma das coisas mais sérias que tem na televisão que eu já vi são esses medical detectives. O que eles têm contado de caso não é fácil. Aquilo é baseado em fatos. Nos Estados Unidos, eu vou te contar, em matéria de criminologia, atualmente eles representam os nazistas. Que o que tem não é fácil. Tem caso terrível. Por exemplo, tem um caso que eles contaram, que é uma coisa, assim, você imaginando, ainda não consegue fazer uma tragédia dessa sofocliana. O rapaz pegou a filha de 3 meses e fez pedofilia lá. 3 meses. Parecia que era a filha dele, parecia que era da família dele. Mas não interessa. Uma criança de 3 meses com pedofilia. Agora, ele com o tempo, ele começou a ficar com medo que aquilo poderia haver uma repercussão. Então, o que é que ele pensou? Não, eu vou matar alguém, porque assim, o homicídio, o assassinato, o meu crime vai ser maior. Tapa isso, eles não me matam, devido ao processo da pedofilia. O cara foi e matou a pessoa. Agora, depois ele confessou isso tudo. Agora, veja, isso é que é consréu. Essa precisa dar um galardão de consréu, fazer uma condecoração, etc. Tal. Gente, pensem bem nisso. Ele planejou tudo e falou assim, não, eu vou matar o primeiro que eu encontrar aí mais fácil, que assim,
Se eles me pegarem amanhã, eu sou homicida. Isso vai superar o problema. E ninguém vai me matar depois, porque o negócio é mal visto, o negócio da pedofilia. Porque como é que você vai explicar uma pessoa que atacou uma criança de 3 meses? Gente, como é que fica? Vocês querem coisa pior do que isso? Vocês estão entendendo o que é Conselho agora? Eu estou olhando lá, porque ali é a galeria das Conselhos. É impressionante. E outra coisa, é homem e mulher. Apresentaram uma mulher lá terrível. Agora, as mulheres todas, hoje, estão usando tudo, porque os Estados Unidos são doidos por causa de dinheiro, né? Que o processo é o capitalismo selvagem. Então, eles usam o computador, tudo para ver se pega dinheiro de algum modo. Agora, tem o seguro. Se a pessoa fez seguro e o outro é um tal de matar os outros por causa do seguro que tem, pode... Tudo, mas é um monte de casos desse, todo lado, por causa de seguro. Então, veja, até que ponto que vale a pena fazer seguro nos Estados Unidos? Eu acho que não vale, não. O cara morre mais cedo e alguém recebe o seguro que não é a pessoa. Entendeu? É um tal de matar os outros por causa de seguro, que é uma loucura. Agora, as mulheres, em vários casos eu já vi o seguinte, a mulher não mata a pessoa diretamente. Ela seduz um homem para matar aquele homem que vai deixar a herança para ela, do seguro e outras coisas mais. E depois ela dá um pontapé no cara. Aí o cara suicida. Teve um caso desse agora. E eles mostram onde é que foi, dá os nomes, eles só tiram um ou outro nome da pessoa que ainda está viva ou alguma coisa. Mas mostra tudo na realidade, onde foi, o lugar que foi. Essa série é terrível. Como é o nome da série? Para mostrar com o Zé. O nome da série? É Medical Detectives, quer dizer, detetives, experimentadores, exploradores, detetives, pesquisadores. O nome o correto seria detetive pesquisador, que é a tradução. Mas é médicos detetives, seria a melhor. Entendeu? Médicos detetives. Ó, ele é 43, geralmente é às 6 horas ou às 6h30, quer dizer, 18 horas ou 18h30. É meia hora cada episódio. Conforme o dia, se o filme permite, tem 2 episódios. Se não permite, tem só um. Então, é das 6 às 7, ou se não, das 6h30 às 7. Agora, às vezes vale a pena ver. Eu comecei a me interessar devido às técnicas, mas agora eu tenho interessado devido aos absurdos das consciências reurbanizadas que estão aparecendo lá. Esse dessa mulher é uma coisa terrível. A mulher bonita, com o negócio todo, através do computador, ela começou a mandar ela meia pelada, seminua para o cara, até envolver o cara. Professor. E outra coisa, fez um filme, e o título do filme é Somente para os Olhos do Fulano. Professor. Veja bem o nível, como é que é tudo pensado. Só ele que divide ver que ela está apelada ali para ele. Tem uma minissérie de uma mulher parapsíquica. Como é que é? Tem uma minissérie de uma mulher que ela é parapsíquica e ajuda a polícia a desvendar situações de crimes. A maioria desses parapsíquicos são de morte. Esse aí do médico é muito mais sério, porque é tudo baseado em fatos. E não tem tapiação. Esses psyche que eles aparecem nessa série são de vomitar. Tem muita bobagem no meio. O cara não pode ser um grande sensitivo se faz as piadas que eles colocam lá. Não dá. Aquilo lá não pode, não corresponde à realidade. Eu não recordo, então, isso tudo é ficção. Eu não recordo o nome dessa minissérie. Não sei se é Médium. Médium, não, é um monte uma mulher deles, loira tem um monte que faz... deles, tem o do vidente, tem o psyche, tem um monte desse povo. Ó, nenhum presta, a meu ver. Agora, esse medical detectives, vocês olham lá, é tudo sério, mostrando DNA, o que é que houve, por que é, como é que pegaram o cara. E outra coisa, vocês sabem que crime, se nos primeiros 15 dias não resolveu, aquilo embola, o meio de campo. Perde o valor, etc., dá um problema danado. Eles vão em cima. E, às vezes, é coisa de 30, 40 anos, eles levantam a lebre, faz a exumação do cadáver, mostra o troço e pega o cara. Aí o cara que tinha matado, quando tinha cabelo preto, agora está careca, de cabelo branco, tudo, vai para a cadeia e fica lá.
o resto da vida. Isso todo dia tem casos lá mostrando isso. Você sabe que essa série aparece todo dia, né? De segunda a sexta. Oswaldo, quando você assiste esses filmes, a sua postura é assistencial ou você consegue uma isenção caso haja invocação? Eu penso que sim, Como mas de é vez isso? em quando eu tenho pena dos casos. Pois que é, tem. o processo. O caso, por né? exemplo, dessa moça me deu muita pena. Porque eles, às vezes, eles mostram a foto da pessoa real. Depois tem um outro que está passando, que está interpretando a personalidade. Agora, quando eu vejo a pessoa real, às vezes dá pena. Você joga energia positiva para ver como é que está, porque a pessoa está viva. A Tá postura todo mundo preso assistencial. na cadeia tal, na outra cadeia não sei aonde tal. E eles gostam de dizer que a pessoa está, se ela não foi morta mesmo, que conforme o Estado, foi enforcado, foi na cadeira elétrica, etc. Mas se ela foi prisão perpétua, é prisão perpétua sem nenhum recurso, não pode ter. No parole, como eles falam. Você está entendendo? Não pode ter nada de liberdade de modo algum. Então a pessoa está presa mesmo, é a masmorra para o resto da vida. Agora é muita gente assim. Você sabe, nos Estados Unidos tem 1 milhão de criminosos, né? Tudo preso, né? Você sabe disso. Né? É muita gente. É tudo baseado onde tem mais gente presa nos Estados Unidos. Hein? Solta, aqui é solto, lá é preso. Agora, lá também tem muita gente solta. Ó, a maior prova é essa crise aí, ó. Cadê os caras? Parece que foi só um que foi para a cadeia, né, desse povo todo. Essa série aí é baseada em fatos reais. Aí eles montam, baseado no... Monta, e outra coisa, sempre tem os caras do ambiente, daquela instituição, eles mudam muito. E outra coisa, às vezes, a maioria é canastrão que aparece, que é a pessoa que está mostrando. Mas às vezes aparece um ou outro que é um grande ator. Grande, mas não é ator conhecido, não. É só entre eles. Agora, eles falam com muita ênfase. Geralmente o cara que faz a programação, tudo, fala o inglês que todo mundo entende, mas bem enfático. Você está entendendo? Ele enfatiza, ele é até, vamos dizer assim, superimposto. Há uma superimposição dentro do processo, do modo de falar. Mas agora é didático o processo. Vale a pena vocês verem para ter uma noção, pelo menos para saber o que é uma coisa diferente. Esse médico de detectives é um negócio, vale a pena ver. É 43, Universal, 6 horas ou 6h30 da tarde. Segunda a sexta. Eu, às vezes, vejo. Agora, o que é que se passa? Eu não entro na onda disso pelo seguinte, eu vejo filme lendo e com o, na mão. Então, por exemplo, o controle, eu não uso só para passar de um canal para outro, eu uso também para cortar os comerciais. Esse Universal, ele tem comercial demais, a gente tem que tirar aquilo. Agora, junto com isso também, quase sempre tem uma gatinha que vê o filme comigo. Então, isso tudo ali, é um negócio tudo junto, alto nível e tal. Professor Valdo. Eu assimilo, desassimilo e geralmente eu estou lendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. É o meu processo de divisão de atenção. Agora, às vezes, tem uma coisa ou outra importante que eu anoto, aquilo que eu vejo no filme, uma coisa ou outra. Agora, devido à minha memória, eu não preciso disso. Precisa pôr aqui em tecnologia, técnica do controle remoto para assistir filmes. Não, mas isso o povo já sabe, né? Quem não sabe viver com controle remoto deve criar um buraco, entrar dentro, pôr uma pedra em cima e não dá endereço. Eu saio. Porque esse aí não vai, né? Controle remoto é a maior arma que apareceu no século XX. A arma da liberdade, a arma da democracia, é o controle remoto. É o máximo. Está louco. Você já pensou, se não tivesse controle remoto, você vai ter que ouvir aquele nosso amigo falando, não, e essa escada que você leva mais uma, e tem mais outra, e tem mais outra. Como é que fica? O Polishop. Vocês vão aguentar o Polishop o ano inteiro? Quem é que aguenta? Não professor, dá, né? Professor, quem aqui, é que está? B, por favor, aqui. Na página 2, Crescendologia, aí a pergunta, o processo de completismo
individual, ele, na verdade, demanda muita sabedoria, muita flexibilidade, etc. Como que fica aí a questão desse somatório, completismo individual ou individuais... E o completismo grupal. E o grupal. Por exemplo, você começou a fazer os livros, nós estamos esperando os próximos. Tá, ele vem. Isso está dentro da sua ProEx. Tá bem. Você, junto com a turma lá do Holocico, hoje nós somos 35 ao todo, não é isso? Isso tudo está dentro de um processo de Max ProEx. Tá. Você está lá no meio. Não, mas aí, tá. Como é que fica a questão do individual junto com o grupal? Esse individual é que vai se somar numa interassistência. Você está dentro de um grupo, você está dentro de uma equipe intelectual muito séria. Sim. Que são autores publicados. O que você quer mais? Não. Isso é mais sério do que o PhDeus. Que tem muito PhDeus e PhDiva, PhDeusa, que não tem livro publicado. E da conscienciologia. E outra coisa, às vezes são até doutores, não tem nada. Eles não notaram que isso é importante. E outra coisa, às vezes não tem gabarito mesmo. Entende? Não tem gabarito para fazer o livro adequado. Porque a primeira coisa que tem, você que hoje é autora, você sabe disso. É uma pessoa fazer um livro que ela não tenha vergonha do livro que ela escreveu. E isso não é todo mundo que tem personalidade para fazer. O problema todo é esse. Agora, nós aqui não. A maioria de vocês foram preparados no curso intermissivo para fazer isso. Por exemplo, vocês não acham que alguém falou que devia de fazer divulgação daquilo que você sabe quando você viesse para cá? No curso intermissivo, a maioria chamou atenção para isso. Agora, a maioria chegou aqui e esqueceu tudo. Então, eu pego no micrófono e começo a falar. Você tem que ser autor, que dê seu livro. Estou esperando. Como é que é? Entendendo? O negócio é sério. Que é para fazer o auto-revezamento. Tem que deixar o veio. Você tem que fazer o veículo. Tem que seguir a faixa. Está entendendo? Tem que seguir ali, ó. Então é a pegada, vamos deixar as pegadas corretas, intelectuais, mentais, somáticas, interassistenciais, cosmoéticas. Quando é que fica pronto o próximo livro? Ô, professor, dá um tempo. Eu vou te dar um tempo, eu vou te dar uma semana sem você precisar de fazer a beringa para poder fazer o livro. Ah, para com isso. O processo todo é esse. As coisas Ela quer que eu fale só dos livros dela, não pode falar da beringa. Não, não é bem assim. Ontem ela apareceu com a beringa. Você sabe que eu estou sozinho em casa. Essa madrugada eu fui comer a beringa. Então lembrou de mim. Tá, você já viu, né? Agora é um perigo, que eu fico com medo de você sair do corpo lá e vir me ver na hora que eu estou comendo a berinjela aí. Por quê, hein? Que é perto, né? Muito perto, sei lá. Tá certo. Obrigada. Aqui, ó. Que artefatos do saber não podem faltar na base intrafísica do viveiro evolutivo? A artefato do saber, a primeira coisa que não pode faltar mesmo, eu acho que é livro, computador, laptop, internet, enciclomática, lexomática, bibliomática e outras máticas. Essa não pode faltar, está certo? Eu acho que não tem coisa mais séria. Então, a primeira coisa é essa. Você pode arranjar os laptops que você queira, seja o Vaio com JAWS, seja Dell, ou como sendo isso, aquilo, HP, não sei o quê, né? Que mais? É só olhar. Arnet, olha lá, Toshiba Arnet, tá certo? Arnet é o contrário de Tenra, né? Você já viu? Ele é tenro, né? Agora aqui. Não fiquei satisfeito com a sua resposta. Ok, mas eu não estou cobrando nada. Pode ampliar? O que a energia faz exatamente com a pessoa com Melex? É um analgésico, é um alimento? Não, você tem que começar a mexer com a energia para saber o que é. A energia clareia e tira os bloqueios da cabeça da pessoa. Com isso, então, com o passar do tempo, ela vai pensar melhor. Pensando melhor, ela melhora.
O problema todo é esse, ela sai da Melex. Porque a Melex, ela existe porque a cabeça está bloqueada. E bloqueada por uma emoção negativa de autoculpa. Quase sempre é isso. De modo que a energia tira isso. Você sabe, e eu não sei se você sabe, isso que nós chamamos de arco voltaico. O arco voltaico é uma espécie de vacina contra a Melex. E até contra a Melim. Temporariamente, porque depende da pessoa usar aquilo ou não. O que adianta? A gente vai lá, tira o bloqueio. Na outra semana a pessoa já arranjou outro bloqueio de novo. Como é que fica? Então o problema é ver como a pessoa raciocina positivamente. Como é que ela tem vamos dizer assim, a autopensionização cosmoética, linear. Esse é o caminho. Aqui no item A, professor Valdo, aqui? Sim. Na fatologia, quinta linha, final da quinta linha, o senhor coloca a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, sim. Eu queria que o senhor aprofundasse nesse contexto do viver evolutivo. Olha, do viver evolutivo? Sim. O problema todo é o seguinte, por exemplo, em 66, eu recebi convite, tudo quanto é jeito, e tentaram me seduzir para ficar nos Estados Unidos. Eu falei com eles que não me interessava ficar lá. Eu ia ter independência econômico-financeira em pouco tempo, as coisas tudo na minha mão, à vontade e tal. Eu vim para o Brasil para começar na estaca zero, eu estava sem dinheiro nenhum na ocasião, porque eu tinha doado todas as minhas coisas e deixado em Minas, e tinha vindo para o Rio. Agora, o que é que se passa? Eles falaram assim, mas isso é uma loucura, você tem tudo aqui, você vai para um país daquele, que é uma república de bananas. Eu falei assim, olha, mas lá eu tenho mais liberdade de expressão do que aqui. Se eu começar a falar as verdades aqui, o que acontece? Agora, veja, eu estava certíssimo, nunca me arrependi de nada disso, de ter vindo para o Brasil. Pelo seguinte, a maior prova, quer dizer, uma prova, o Norberto Kepp, por exemplo, que é um grande psicólogo, começou a falar e escreveu um livro contra os Estados Unidos. A CIA chegou lá e colocou um negócio nele aqui, ele teve que fugir, teve que sumir, ficou na Europa durante muito tempo para depois aparecer. Então, veja, que dê liberdade. Você está entendendo? Então, a liberdade de expressão nossa aqui, isso aqui é uma bênção. O Brasil é uma bênção, o Paraná é uma bênção. O próprio governo do Lula é uma bênção, do ponto de vista de liberdade de expressão. A gente fala toda a verdade aqui. Agora, nos Estados Unidos, você começar a falar, como é que fica? Agora, essa liberdade nossa tem que dar um jeito de vez em quando, porque às vezes ela é excessiva. Esse negócio, por exemplo, dos neonazistas em Curitiba, olha que loucura. Eles estão certos de ir em cima desse povo, tem que dar um jeito neles. Tem que reeducar essa turma, como é que fica isso? Pois é, não, o negócio é em São Paulo que é o maior, né? Mas agora repercutiu até no Paraná aqui. Agora veja, nós estamos precisando de tanto processo de até alfabetização aqui, vem agora povo com neonazista, e gente de faculdade, de universidade no meio disso. Você viu que é gente que tem gabarito intelectual. Depois, em seguida, tem também a convivialidade harmônica e depois vem a grupalidade neofílica. Sim. O que é que você quer? Então, um aprofundamento nessa questão da... A convivialidade harmônica e Sim. A grupalidade neofílica. Isso. Ao mesmo tempo, você tem que estar harmonizado e gostar da coisa nova, fazer pesquisa das ideias novas. Por exemplo, aqui, não precisa de estar pedindo muito isso, que uma pessoa só aguenta conviver conosco se ela gostar de coisa nova. Vocês acham que uma pessoa que é contra coisa nova vai me aguentar? Uma semana comigo? Não vai, né? Eu acho que não dá, né? Pelo jeito que eu falo, as coisas que a gente expõe, os cursos que nós damos, os livros que a gente tem, como é que fica? A neofobia não tem ambiente aqui. Já teve gente dentro desses 10% que às vezes vem aí e que depois vão sair de volta, que muita coisa foi por causa de que eram pessoas neofóbicas. Muita gente totalmente interiorota, muita gente com processo de apriorismo. Por isso que foram embora, porque não aguentava. Então, o problema nosso de neofilia,
Ele é básico dentro da conscienciologia. Qual a ciência mais nova que tem por aí? Uma delas mais nova é a nanotecnologia, mas a conscienciologia também é, porque essa ainda não foi ainda oficializada em nada. Ela está caminhando. Então, tudo é novo. E novo assim, de tremer os alicerces, né? Que mexe com a vida da pessoa em tudo. Professor, dentro desse assunto, aqui na página 2, quando você coloca a neossinapsologia, eu não sei se já foi perguntado, os locais favorecedores... Não, nós não falamos nada. Os locais favorecedores da captação de neossinapses. Quais são esses locais? Você está num deles. É esse aqui. O CAEC é um local para isso. A Cognops é outro, o discernimento é outro, a Vila Consciência vai ser. E o verponar individual também pode se tornar um local de captação de ideias? Não, sempre aqui, ó, onde tem o individual, nós tem o grupal. Porque as pessoas só evoluem em grupo, em equipe. Não tem jeito de ser sozinha. Agora, a gente tem que falar o que a pessoa está fazendo isoladamente, individualmente, dentro do grupo. A mini peça, o que ela faz ali dentro? Ela é uma peça dentro de um mecanismo. Então, ela precisa também de saber o que é isso, né? Tudo a gente tem que fazer identificação. Essa identificação pode ser pequena, ampla, entendendo? Pode ser da mosca, ou pode ser do segundo ciclo, do terceiro escalão, do quarto escalão. Tudo isso tem que ser visto também. Tá certo? Professor Valdo. Sim. Aqui na letra A, aqui em cima na A. Aqui. Com relação à questão do tempo extrafísico... O quê? O tempo. Tempo do extrafísico. Sim. Para a gente definir retrocognição e pré-cognição, a gente usa como referência o intrafísico e a consciência. Você não pode fugir daí. É tanto que as consciências também, às vezes, quando vão se referir às coisas, eles têm que entrar na cronologia da Terra. Da Terra. A minha dúvida Mas agora, do ponto de vista geral, orientação de tudo isso, não obedece calendário gregoriano, nada disso, não. E nem a Terra. A maior prova que eu tenho para te dar, do ponto de vista prático, teático, é o seguinte: foi a hora que eu descobri quando é que eu faço o balanço da minha OFIEX. Entende? Que era em fevereiro. E não tem nada que ver no meio do mês de fevereiro, não tem nada que ver. Não há motivo. Então, veja, o calendário é outro. O senhor pode falar qual que é? Eu não sei. Eu só sei que o meu é em fevereiro. Agora, por exemplo, é fevereiro. Agora, o Brasil, até um certo ponto, está mais ou menos dentro desse calendário, esse é fixo. Por quê? As coisas só começam depois do carnaval, o carnaval quase sempre dá em fevereiro. Agora, então, o ano só começa em fevereiro, março, aqui no Brasil. Então, até um certo ponto, não está tão ruim assim. Deve ter seus motivos. Para a gente poder estudar esse tempo extrafísico, que referências que a gente pode tomar? A primeira coisa é ver a expansão da sua consciência. Porque através da expansão o tempo desaparece e vamos dizer, essa variável tempo, ela diminui o valor, a importância, a relevância dela, a função que ela tem. Então a coisa muda de figura. Uma coisa séria que eu falo aí é o seguinte, por exemplo, se você tem uma expansão da consciência, entra num bolsão interdimensional, se você passa lá 10 minutos, aquilo parece um século. Pelo tanto de coisa que você percebeu durante o século de 10 segundos. Você está entendendo? 10 minutos. Isso é um fato, às vezes acontece. Então é aí que a gente nota o processo de tempo. Agora, tempo, antes de mais nada, é uma variável que depende muito do nível de lucidez da consciência. Quanto mais lúcida, menos valor ela dá para o tempo. Agora, a hora que ela dá menos valor, ela dá mais valor para o seu autoesforço. Então, o autoesforço supera o relógio. Então, conclusão, o seu suor é superior ao cronômetro. Vê se me entende. Então, por exemplo, eu vou trabalhar. Se eu melhorar a minha performance, o meu desempenho, através de uma eficácia, de uma eficiência maior naquilo que eu faço, pelo meu alto esforço, o tempo diminui.
Então, um trabalho que ia demorar 3 semanas, eu faço em 3 dias. Você entende? Agora, tudo é um problema de lucidez com muita organização. Para fazer a autodisciplina, uma das coisas que a consciência precisa mais é de lucidez. Sem lucidez, ninguém alcança uma grande organização. Vai alcançar, pode arranjar uma organização, mas organização, você já viu, né? Primária, rudimentar, que não interessa tanto. Você entendeu isso aí, nesse nível? Eu entendi. Aí entra nesse estudo também a expansão da lucidez, da consciência para a percepção, aumenta isso tudo, tem que expandir. Agora, ó, vai chegar um ponto que o tempo começa a perder valor para você. O primeiro valor que perde totalmente é o seguinte, a hora que você reconhece. Não, o que eu estou fazendo aqui, se eu dessomar, não vai interessar, porque eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, com outros instrumentos. Mas, veja, se eu estou aqui, é porque aqui é o melhor, porque senão eu já teria passado para lá. Você está entendendo? Devido à circunstância, porque tudo está caminhando dentro daquilo que é o essencial, o melhor, o ideal, é o prioritário. Se há amparador, eles estão olhando o que é. Por exemplo, o dia que eu não estiver mais funcionando aqui, o ideal seria que eles me pinçassem desse corpo e me levassem para lá, para me ver, ou fazer alguma coisa nova, ou recomeçar tudo de novo. Então, o tempo começou a ficar relativo. Por quê? A sua dimensão está relativa. Acabou tudo. Então, a variável tempo, você tem que começar a julgar com a dimensão, com o modo de você sentir, o modo de você abordar as coisas, o modo de você pensionizar. Enfim, o nível da sua lucidez, como eu estava falando. Você começou a entender isso aí ou não? Esse negócio, você sabe, não é fácil. Isso aí é o cone de luz do problema do espaço e tempo. É difícil a pessoa até entender isso na vida. Mas se você começar a pensar isso, muda. Eu, por exemplo, eu estou pouco ligando se eu estou aqui ou se sou consciente. O que eu quero saber é se eu, Valdo, estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Se a minha consciência está bem, na hora que eu vou dormir, tudo bem. Agora, amanhã também eu tenho que saber disso o tempo todo. Eu tenho que estar consciente do que eu faço. Essa consciência que é a base de tudo. O resto é conversa fiada, não resolve nada. De modo que fator tempo. Eu vivo falando, time is money, quer dizer, tempo é dinheiro. Agora, é preciso ter cuidado com isso, porque senão fica igual os religiosos profissionais. O templo é dinheiro. Quer dizer, precisa saber o que a pessoa tem, qual é o interesse dela, qual é o desiderato, qual é a meta, qual é o objetivo que ela tem, a intencionalidade. Aí o tempo começa a perder o valor. Agora, o tempo para mim tem muito valor, eu já escrevi até aqui, já trouxe o turno mental somático para mostrar o processo de tempo meu, para mostrar para vocês. Mas agora, do ponto de vista real, do ponto de vista da minha consciência, ele já não tem mais valor há muito tempo. Me interessa dentro do turno mental somático, não são as horas que eu coloquei lá, que a gente estratificou toda uma grade de horários do meu trabalho diário. Interessa a minha produção, eu quero ver o saldo da minha ficha. Mais conversa fiada. Tem lógica isso? Tem lógica. Agora, ó, pega lá esse turno mental somático e vê se você pode mudar alguma coisa. Seja mudar o turno ou mudar você. Te vira. O negócio não é fácil. Agora, cada um tem o seu. Eu, por exemplo, eu não recomendo que a pessoa vá fazer o turno que eu faço. Aquilo ali eu demorei décadas para chegar naquilo. Se uma pessoa começar a fazer aquilo, ela miruta. Entende? O processo de você dormir, acordar, tornar a dormir, tornar a acordar, tudo em 24 horas, isso não é para qualquer um. Isso não é. Precisa saber dominar a si mesmo. Agora, professor Valdo, eu tenho tentado aprofundar mais o estudo da questão do tempo. E quanto mais eu estou estudando, mais eu estou vendo a questão, o estudo também das sincronicidades. Pois é, a sincronicidade é um negócio seríssimo no tempo. E a hora tempo é, para a sincronicidade, uma coisa muito séria, a interatividade. Devido aos fenômenos simultâneos, que é a simulcognição.
E com isso, eu estou conseguindo, assim, o meu dia a dia, vou escrevendo, vou vendo a sincronicidade, estou fazendo um mapeamento, estou conseguindo Agora, expandir. uma coisa boa era você estudar um negócio que eu vivo falando há muitos anos. Quando é que você é mais inteligente? Nas 24 horas. Agora, ó, isso tem que ter uma autocrítica impressionante. E outra coisa, você nunca vai conseguir isso num mês. Você tem que trabalhar 1 ano, 2, até ver como é que você funciona e que hora que você funciona. Agora, tem que organizar a sua vida para a sua dieta ser igual, seu período de sono ser igual, para isso influir em você. Esse processo, a variável tempo, o fator tempo aí, é importantíssimo o estudo disso. Quando é que você alcança seu pico máximo de lucidez? E é você que sabe, não sou eu, nem uma pessoa que esteja estudando o heteroconscienciograma, nada disso. É você que tem que examinar. E com muita autocrítica. Vale a pena ver. Professor. Aí você vai ver a relação íntima do tempo com você. É fisiológica essa questão aí de cada pessoa ter o seu tempo mais produtivo? É fisiológico e é somático, isso é que é o pior, é somático. Sim. Tem gente que precisa de mais sono do que outras. Sim. Entende? Não é só por causa de processo de faixa etária, não. Porque uma pessoa com mais idade, ela precisa de menos tempo para dormir. Mas o problema é esse, não. Depende de metabolismo, constituição da pessoa, tem uma série de condições. E a própria... A gente não pode generalizar. Por exemplo, eu fiz lá o turno mental somático, o turno intelectual ou intelectivo, como eu disse, mas aquilo é o meu caso. Mas a pessoa, a partir daquilo, ela faz o dela. A grade de horários é dela. Ela que tem que criar aquilo. O quadro de horário dela. Mas não a maturidade... Serve, o meu não serve para todo mundo. A maturidade, vamos falar assim, somática, né? E cronológica também influi para determinar o fator tempo produtivo. Agora, olha, a hora, viu? Isso aí é uma coisa séria, viu, cara? Na hora que a gente chega nesse nível de estudar o processo do tempo, muita coisa da medicina, da biologia, da política, da psicologia, da filosofia, fica tudo por baixo, não interessa mais. Aí entende? Passa essa. Por exemplo, se a gente for escutar o que a medicina fala em matéria de sono, o que a neurociência fala em matéria de sono, você não chega nisso. Então, veja, nesse nível, a pessoa começa a ficar no superlativo. Ela começa a ultrapassar a mediocridade da história. Não tem jeito. E outra coisa, ela tem confiança nela, cada vez mais. Aumenta a autoconfiança, a autossuficiência, ela se entende mais. Então, a autoconscienciometrologia, ela se aprofunda. Então, o fator tempo é importantíssimo nisso aí. Por isso que é que eu toco. Quantos verbetes eu já falei em tempo aí, com essa situação toda? Mas, na verdade, professor... A gente tem que falar bastante do tempo para ficar livre dele. Pois é, porque, na verdade, se a gente for a fundo, tempo não existe. O que existe... É o seu esforço, o somatório, a sua sensação. Olha, uma coisa muito importante que tem, que às vezes é bom a gente falar aqui, que é bom chamar a atenção para isso. Por exemplo, nós vamos lá fora, a gente vai ver a temperatura lá fora. Aqui dentro, por exemplo, a temperatura nesse instante está 22 graus Celsius. Lá fora deve estar um pouco mais, deve estar na base de 25, 26. Mas vai depender do vento, vai depender do sol, vai depender se não está chovendo. A sua sensação térmica vai ser diferente dos 26 que tiver lá. Igual, por exemplo, aqui, se você ficar muito agitada para defender suas ideias, você vai esquentar, você vai sentir mais calor do que 22 graus. E o próprio tipo sanguíneo, é a sua sensação térmica que muda. Veja, passa isso agora da temperatura para o tempo, você vai começar a entender mais o que é o tempo. Então, por exemplo, a hora que você está esperando uma coisa que você está ávida, ansiosa para aquilo, o tempo não passa. A hora que o negócio está bom, que você quer que continue, o tempo passou depressa demais, acabou tudo. Então, veja, existe a vivência do tempo do jeito que tem a vivência da temperatura. E por aí vai. O processo íntimo,
no micro-universo consciencial, influi demais no processo cronêmico. Agora, uma das coisas que eu mais estou trabalhando para estudar o tempo é a minha ansiedade. Pois é. Senão não tem como estudar. É por aí. Vamos fazer força. Tá certo? Agora aqui. Já consigo perceber claramente o EV, mas tem dificuldade de identificar os banhos energéticos. O senhor poderia me dar alguma dica para eu perceber melhor? A única coisa que sinto são arrepios esporádicos. Sim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que você já merece banhos energéticos positivos? Porque eu acho que essa é a primeira, né? Por exemplo, a gente, no seu caso pessoal, ainda precisa considerar que os banhos energéticos ainda não apareceram porque não houve mérito, ou não? Então, o problema é seu. Agora, eu vou partir, então, da premissa seguinte, que você já merece, que o problema todo é que você ainda não tem gabarito, você está meio grosso na história. Então, a primeira coisa, começa a ficar refinado, começa a ter mais sensibilidade, a chamada, antigamente, no século XIX, a mediunidade impressiva, é você sentir os ambientes, começa a sentir os ambientes. Por exemplo, onde você está? Se agora vai sair daí, a hora que eu acabar de falar, você sai daí, desse quarto, desse local que você está, e vai para uma sala, para um lugar diferente, e veja a diferença das energias de onde você está com esse novo ambiente, essa peça que você entrar. Isso aí já vai te começar a dar a sensação para saber o processo de banho energético. Agora, começa a fazer assistência maior, que de uma hora para outra você está assistindo a pessoa, quando você recebe aquele banho de energético inesperado, que você não está esperando de modo algum, que é uma coisa surpreendente. Agora, então, a primeira coisa é essa. TENEPS. A TENEPS dá banho energético na pessoa a todo momento. Agora, o que você precisa no momento? Esquece tudo que eu falei e só pensa nisso que eu vou te dizer. O que falta em você é uma coisa só: divisão de atenção. Chato, né, falar um negócio desse do cara, mas é o que ele está precisando. Estou certo ou estou errado? Quer dizer, você, ao mesmo tempo que está trabalhando com aquilo que você está fazendo de fora, você tem que ver o que está acontecendo por dentro. Às vezes você está recebendo um banho de energia, mas não tem capacidade de detectar, porque você está só com a atenção fora, pensando lá no que acontece, você não vê o que está acontecendo aí dentro. Essas coisas é o que acontece mais. Do ponto de vista geral, é o fato mais comum que tem nisso aí, nesse nível dos acontecimentos, é isso. De modo que tem que dividir a atenção para sentir dentro de você e sentir o que está acontecendo fora. Fazer a percepção externa e interna, a subjetiva e a objetiva externa. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Eu acho que com isso, acho que clareou bem essa pergunta que ele fez. Né? Waldo, aqui no ar. Aqui em Foz foi criado um viveiro evolutivo, né? Como é que é? Foi criado um viveiro evolutivo aqui, da comunidade. Esse viveiro vai se expandir, vai sair gente daqui. Como você espera que vão ser criados outros viveiros em outros locais? Não, o viveiro está por todo lado, desde que tem evolução. Mas em relação... Se a pessoa está trabalhando para a evolução, é um viveiro. Nós estamos falando do nosso. Que as pessoas falem delas, vamos ver o que acontece. A gente topa tudo. Eu não acho que é só aqui. Em relação à conscienciologia, serão criados outros viveiros, igual já tem... Olha, da conscienciologia, de viveiro evolutivo que eu conheço, segundo os meus amigos, aqui é o maior. É esse da Cognópolis. Esses 16 que foram para a China, eles vão criar seus viveiros lá? É lógico, já deve estar criando. Né? E como você espera esse relação? Todo lado tem isso. E vai ter relação com a conscienciologia? Se tiver, nós vamos ter contato. Mas lá, está cheio de consréu demais, né? 1,5 bilhão. Como é que está? Eles vão criar comunidades igual aqui, por exemplo, e voltar dessas ideias? Esse é o caminho. Cedo ou tarde, nós temos que reproduzir os cursos intermissivos, a interlúde e as comunex evoluídas, por todo lado na Terra. Reurbanização é isso. Há uma reurbanização extrafísica para fazer uma reciclagem intrafísica. Esse que é o Homo sapiens reurbanizado. O caminho é esse.
Todos esses viveres, então, têm relação diretamente a alguma Comunex? Olha, o problema todo é o seguinte, todo mundo aqui tem que criar seu viver evolutivo. Vocês já estão começando a mexer com isso? Independente da gente, independente da conscienciologia, vocês têm que criar. O curso intermissivo é para isso. Agora, eu vou trazer aí, qualquer hora, mais alguma coisa para esclarecer o processo do curso intermissivo e essa reprodução intrafísica que eu estou chamando. Entende? É esse aí daquele... Reprodução. Viver, é isso? Já é. É aquilo que eu falei, ele pode ser reduzido, só a sua base intrafísica sua, o seu quarto, para desempenhar e executar a tenebres. Pode ser da sua casa, pode ser do seu edifício, pode ser da sua quadra, seu quarteirão, pode ser do seu bairro, pode ser da sua cidade, te vira. Eu, em Ipanema, eu influía num monte de coisa. E tinha médico que vinha e falava para mim. Agora, é uma das coisas melhores que tinha. Uma vez um cara me descobriu em Ipanema devido ao meu processo de energia. Ele sentiu que havia alguém que morava por aqui. Chegou lá e me encontrou. Não, foi você. Aí ele começou a falar, eu comecei a esclarecer aquilo dele, que ele viu uma parte, ele não viu o resto. A hora que eu falei, o cara quase chorou na minha frente. Isso em Ipanema. Você vê que tem gente que sabe mexer com energia, não é assim não. Agora ele sabia que era. Aí eu falei com ele, eu já saí do corpo, eu sei aqui qual a parte da rua que passa mais gente, onde é que tem a trilha energética mais forte, eu sei dos lugares todos aqui, todos os lugares que tem. Sei onde é que tem bloqueio pior, como é que é, onde é que é negativo. Expliquei para ele, por exemplo, junto ao canal lá, você está entendendo? Do Jardim de Alá, é um dos piores lugares de Ipanema, por causa disso, expliquei para ele tudo. Se você sair do corpo, você vai ver isso. Falei com ele, no fim do Leblon, tem essas árvores que são terríveis, que tem o homem que está preso dentro do tronco. Isso tudo aí, isso aqui, até um certo ponto, tem gente que sente mal quando passa aqui, eles não sabem que é o processo dessas árvores. São as árvores indianas que tem lá. Você já chegou a ver essas árvores? Ela tem um tronco grandão e foi colocada em torno do canal. Então ela tem um tronco grandão. Alguns desses troncos se abrem, você olha lá dentro, parece que tem um homem que está lá dentro preso. Você vê direitinho. É tanto que essa árvore é considerada para alguns como maldita, etc. Tal. Tem lá no fim do Leblon. Agora, tudo isso eu fui estudando, né? Foi assim que a gente chegou lá no negócio para ver os índios lá no sopé lá da pedra lá, você está entendendo? Que lá no Juá, foi tudo isso. Ali eu estudei demais, eu passei mais de 30 anos em Ipanema. Agora eu falei assim, aqui está condenado, que eu não posso morar aqui, para fazer o trabalho meu mesmo, aqui não tem ambiente, tem que cair fora disso. E olha, eu estava certo. Como é que nós íamos fazer isso tudo que nós estamos fazendo aqui em Ipanema? Você acha que tinha ambiente para isso? Só o problema de trânsito, da violência, do negócio à noite, nada ia funcionar, um monte de coisa. Como é que fica? Pensa. Agora, para estabelecer isso, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz lá foi comprar uma série de imóveis para ter ambiente para poder trabalhar. Eu ainda tenho esses imóveis, nem vendi. Vamos ver o que vai dar. Entendeu? Mas, gente, então agora eu acho que está no horário aí, eu passo para vocês, aí, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 75 assinaturas no livro de presença e 17 praticantes da técnica da Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: César, Cognópolis, Rodolfo, Apex, conferência online, Amin, Verbetes, Janete, Reaprendência. A eleição do verbete para amanhã: autoidentificação somática, confrontação urbanística, meio de sobrevida, minifalha.
Pessoal, boa tarde a todos então. Nós gostaríamos de reforçar o convite para hoje, a partir das 18 horas, nós vamos ter a solenidade de criação do bairro da Cognópolis. Em que vai se consistir? Às 18 horas, nós vamos lançar uma placa comemorativa da futura Praça do Voluntariado, e em homenagem também à criação do bairro da Cognópolis, juntamente com o plantio de uma árvore milenar que é um baobá. Lá na hora o pessoal vai dar as características técnicas. O fato, então, é que às 18 horas, pontualmente, vocês vão ver que já está começando a escurecer, e até porque a solenidade, às 7 horas da noite, que nós vamos ter em seguida com a assinatura do decreto, ela não pode atrasar. Às 18 horas, pontualmente, a gente vai ter esse primeiro encontro, vai ser ali na praça que tem em frente às salas das instituições conscienciocêntricas, onde está a sala da antiga Comunicons, ali, da Comunicons, da Editares, da IEC, da Aracê, na frente daquela praça, entre ali a Vila Discernimento, naquela praça do meio, onde vai ser feito o plantio da árvore. Isso a partir das 18 horas hoje. E às 19 horas, nós vamos ter a solenidade propriamente dita de assinatura do decreto de criação oficial do bairro Cognópolis e também de aprovação municipal do condomínio residencial Vila Consciência. Nós vamos fazer uma rápida apresentação, até porque a gente sabe que as autoridades presentes não vão ter muito tempo. Nós vamos dar uma contextualizada geral, os limites do bairro Cognópolis, dar algumas informações, mas vai ser uma cerimônia bem rápida e nós gostaríamos de pedir a todos que, se possível, não atrasem, porque vai ser mais ou menos assim, a partir do momento que o prefeito chegar, a gente começa a cerimônia, nós vamos ficar só esperando a presença dele. Ele está saindo de um outro evento, vem participar do nosso, a gente faz a cerimônia rapidamente e aí ele retorna para o compromisso dele. Hoje, a partir das 19 horas, no discernimento. Venham, reforcem, convidem as pessoas, é aberta a comunidade. Eu acho que é muito bacana, como o professor Valdo falou hoje, é um momento ímpar, único. Eu acho que quem está aqui em Foz, que é voluntário da Conscienciologia, veio para cá para ajudar a formar a Cognópolis, não pode deixar de vir hoje, nesse momento de criação oficial do bairro, tá bom? E aproveitando aqui o momento, só para lembrar também, eu sei que foge um pouco, mas eu tenho que falar, amanhã, Sessão Pipoca, 20 horas, o filme é Na Noite do Passado. Ok? Quem quiser maiores informações do filme, fala com a gente. Então, se encontramos hoje, sem falta, hoje, a partir das 18 no discernimento. Obrigado. Olá, boa tarde. A Apex convida todos a participarem da conferência online gratuita, que ocorre todos os sábados, às 15h30, com o tema Direito, Paradireito e Cosmoeticologia, com a professora Adriana Rocha. Como é que faz para participar? Basta entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. Entrou no site, você clica no banner de conferência e você entra automaticamente na sala de conferência, tá bom? Alguns temas que serão falados, né? Alguns assuntos. Como favorecer a instalação do campo para acesso às ideias ligadas ao paradireito e cosmoética. Como colaborar para reciclagens conscienciais a partir da reflexão sobre aspectos da cosmoética e do paradireito. Então, nos encontramos lá às 15h30. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos precisando de voluntários para ajudar a grampear verbetes. Quem puder ajudar é só se dirigir ao holociclo, as pastas já estão lá na mesa do fichamento. Chegando lá é só procurar a pessoa responsável pelo holociclo. Pode ser agora à tarde, às 14h30, a partir das 14h30, ou amanhã cedo, a partir das 8h30. Obrigado. Boa tarde a todos. A Reaprendência convida para 2 aulas abertas da professora Rosa Ramalho e da professora Juliana Medeiros. Essas aulas elas vão acontecer em horários, no mesmo horário, concomitantemente, porém em 2 salas diferentes, é claro. A da professora Rosa Ramalho, a aula dela é sobre bioenergias com enfoque na fitoenergia. E da professora Juliana Medeiros, o tema é autoconfiança. Obrigada. Estamos querendo informar os tertulianos e teletertulianos que o problema dos arquivos de download, que ainda não estão disponibilizados, ele está sendo resolvido e em breve vão começar novamente a poder baixar
os arquivos das últimas tertúlias que ainda não ficaram disponibilizadas. Assim que pedimos só um pouco mais de paciência a todos vocês. Queremos agradecer também as sugestões de muitos teletertulianos que chegaram para nos ajudar. E, além disso, estamos também com um problema com o nosso provedor de internet, com o qual as transmissões estão tendo assim, algumas quedas e não dá muitas vezes para dar continuidade à tertúlia. Então, além disso, não é nosso problema, também estamos em contato com a empresa de telecomunicações que é quem nos provê do serviço de internet. Então, também com isso, estamos pedindo um pouco mais de paciência também para nos ajudar e, em breve, voltar com o serviço normal. O verbete vencedor para amanhã é Minifalha, com 9 votos. Obrigada, até amanhã.